tempo da pandemia, o exercício da medicina dentária sofreu fortes restrições, condicionando a atividade de atendimento dos pacientes a situações urgentes e inadiáveis. Por sua vez, o receio e o medo terão condicionado muitas idas ao consultório, agravando várias patologias dentárias. Para nos falar disto e também de novas técnicas na área dos tratamentos estéticos e reconstrutivos, temos connosco aqui em estúdio o médico-dentista Carlos Almeida. Obrigado por estar aqui connosco. De facto, esta pandemia afetou muito a vossa atividade? Assim, a pandemia afetou-nos a todos nós, não é? E a medicina dentária também não é exceção. Inicialmente, aquele período criou muitas dúvidas, como é que a medicina dentária ia decorrer. Foi determinado que era dos sítios em que poderia haver maior risco, mas passando aquele período inicial começámos a perceber... Foram aqueles 2 primeiros meses depois... Exatamente, aqueles 2 primeiros meses de confinamento total, que os consultórios encerraram totalmente, unicamente atendíamos urgências, fomos-nos adaptando e verificámos que a medicina dentária pode ser segura, pré-Covid como já era segura antes de mesmo exatamente. da situação Covid. Já não há aquela situação de se reservar só para consultas inadiáveis, já recebem todo o tipo de pessoas. Exatamente, ou seja, hoje em dia a medicina dentária continua como antes do Covid, ou seja, continua a atender doentes, quer em situações urgentes, quer em tratamentos já programados. A única diferença tem a ver com a logística com que é feito, ou seja, existe um maior cuidado na marcação dos doentes, existe maiores mais tempos... espaçados, os doentes não se encontram, mas eu acho que isso já acontece em todos os consultórios. Exatamente. De qualquer forma, todas as outras medidas, todos aqueles EPIs, aquelas proteções individuais que se usam hoje em dia, que todas as pessoas hoje em dia usam, os médicos dentistas já o faziam anteriormente, portanto, não houve uma grande alteração da realidade para antes da pandemia, para pós-pandemia. Mas certamente, e nós verificamos isto na sociedade, há de facto pessoas com muito medo e apesar de você estar a dizer isso, que há garantias de segurança, há pessoas que deixaram de ir mesmo porque têm medo. Que conselhos de higiene oral pode dar a essas pessoas que não são capazes de ir ao dentista com medo? É certo, há sempre medo, todos nós temos medos, quer sejam os profissionais de saúde, quer não sejam profissionais de saúde, e as pessoas não têm medo de ir ao dentista, há pessoas que têm medo de sair de casa. Ou seja, têm medo de ir ao dentista, como têm medo de ir ao supermercado ou qualquer outro sítio. Porque verifica-se que os consultórios de medicina dentária são sítios realmente seguros. Para as pessoas que mesmo estas palavras não as conseguem mover, convencer, obviamente os cuidados de saúde devem ser redobrados, ou seja, a escovagem deve ser redobrada, tem que ter mais atenção aos sinais de alerta e em casos em que exista mesmo essa necessidade, não deve ser adiada a visita ao dentista. Em que casos concretos é que não deve ser adiada a visita ao dentista? É só quando dói o dente ou não? Não é... Esse é o limite já. Exatamente, esse normalmente é mesmo aquele limite que não deve ser ultrapassado. Todos aqueles sinais de pequenas manchas nos dentes, acúmulo de cálculo, gengivas inflamadas, sangramento, tudo isso são sinais de alertas que devem trazer as pessoas ao dentista. De qualquer forma, um controle regular é sempre a receita para que não existam problemas. Mas notaram no seu consultório o agravamento das situações em termos de saúde oral, em termos de patologias, complicação de algumas patologias? Certo. Assim, as doenças continuam a acontecer, não é por nós estarmos em tempo de pandemia que elas deixam de acontecer. Portanto, se uma pessoa adia, obviamente, a gravidade da doença vai se manifestar e o tratamento vai ser muito mais complicado. E é isso que nós verificamos por vezes. Atuamos em situações que, se tivéssemos atuado de uma forma mais precoce, elas seriam muito mais fáceis de resolver. Como é que se tem desenvolvido a atividade médica, no caso dos dentistas, relativamente aos tratamentos não urgentes e que tem a ver com a estética? Eu acho que mudou imenso os tratamentos a nível de dentes. Hoje olha-se muito para a estética bucal, não é? É verdade. A estética dentária cada vez é o que traz mais as pessoas ao consultório. Obviamente têm aparecido nos últimos tempos tratamentos muito ligados à estética, o mais famosos os branqueamentos, mas também as facetas dentárias. Todos esses tratamentos fazem com que os resultados estéticos, como são tão evidentes,
tem trazido cada vez mais as pessoas aos Nós consultórios. estamos a ver imagens dessas novas técnicas, nomeadamente a faceta dentária, o antes e depois. Quero explicar porque vocês são especialistas nesta técnica. Uma faceta dentária, a forma mais fácil de explicar, é uma capa muito fina de cerâmica que é colocada na parte de fora do dente. Obriga a um desgaste muito ligeiro. Não faz o dente todo. Havia o desgaste do dente todo e criar as capas. Exatamente. E a faceta é só na parte visível. Exatamente. Ou seja, quando existe um envolvimento todo o dente, nós damos o nome de coroa. Se pura e simplesmente colocamos apenas na parte exterior do dente, só por uma questão estética, damos o nome de facetas. E normalmente elas estão indicadas por razões estéticas, quando queremos mudar a forma do dente, quando queremos mudar a cor do dente, algo que não gostamos na estrutura dentária, usamos estas facetas para camuflar o que está por trás e devolver o sorriso. É também chamado de lente de contacto? Isso ou é diferente? Lente de contacto é uma faceta dentária, mas que devido à sua espessura, ao facto de ser tão fina, nós damos o nome de lente de contacto. Mas é uma faceta completa, ou seja, o dente... Não, é... É uma faceta colocada na parte exterior do dente. E normalmente ela é colocada sem existir qualquer desgaste do dente. Daí a sua espessura ser tão fina e ser tão transparente que muitas vezes é associada a uma lente de contacto ocular. No fundo, isso acaba por ser mais aconselhável porque não desgasta o dente original. Exatamente, desde que seja possível de colocar, porque nem todas as pessoas têm essa possibilidade de colocar, porque se queremos, por exemplo, mudar a cor do dente, não podemos recorrer a uma lente de contacto que é transparente, de forma a mudar essa cor. Temos de ir, se calhar, para uma faceta ou, eventualmente, em caso mais grave, ir para uma coroa. Portanto, depende de caso para caso. E são tratamentos muito caros? Não são tratamentos caros, são tratamentos, eu acho que relativamente acessíveis. Obviamente, a maioria dos tratamentos estéticos, infelizmente, não tem qualquer tipo de comparticipação. Ia perguntar, não tem comparticipação? Nem em termos de seguros, nem em termos estatais, portanto... Tem a ver com estética, no fundo, exatamente, não é? Normalmente tudo o que tem a ver com estética é executado em termos particulares, no entanto, não... Mas se a pessoa tiver necessidade, por questões de saúde, de alterar a boca e for provado, o trabalho pode ser finalizado com as tais facetas, e isso pode ser comparticipado. Não é válido para todos. Não é válido, é difícil. Provar. É difícil provar. Isto porquê? Porque nós olhamos muito para a estética, por e simplesmente como um aumento da qualidade do sorriso, mas, no entanto, não é só o sorriso que é afetado. Ou seja, também a autoestima pode estar muito afetada e a estética dentária pode trazer muitos benefícios que não são dentários. Pode trazer benefícios a nível pessoal. Isto é uma questão que já se me pôs a mim, acho que se poderá pôr às pessoas. Eu não tenho capas, mas se quiser pôr, mesmo não interferindo nos meus dentes, se eu tiver um problema no dente, vai ter muito mais problema para tratar. Ou seja, vai ter que tirar essa face, tratar o dente e depois voltar a pôr outra face. Ou seja, isto vai encarecer o tratamento. Claro, quanto mais, digamos, destruído tiver o sorriso, mais complicado é de conseguir voltar a dar a harmonia desse sorriso, claro, e, obviamente, mais caro acabará por ser. Muito obrigada, Dr. Carlos Almeida, agradeço. por ter estado connosco.